Nós temos algumas pessoas que, se você for falar o nome, quase ninguém conhece, mas se você for falar o apelido, a forma como elas ficaram conhecidas, né? Você acaba, não, esse aí eu conheço. Tem muita gente que você chegar e perguntar, quem é o seu Abelardo Barbosa? Não sei, não ouvi falar não é da minha família não. Aí você perguntar quem é o Chacrinha, todo mundo sabe. E nós temos algumas pessoas que são conhecidas assim, né? O João, por exemplo, me conhece como galã de novela. As brincadeiras à parte, nós temos também na Bíblia pessoas que são assim, né? Temos pessoas que são diferenciadas, são nomes repetidos, e nós vamos falar hoje de uma pessoa que tem mais do que uma com o seu mesmo nome. Nós temos na Bíblia João Batista, nós temos na Bíblia João o Evangelista, e nós temos um outro João que não era nem Batista nem Evangelista. E eu quero falar hoje sobre João o Evangelista. Por quê? Agora eu entro na propaganda da IBD. Na revista que nós estamos estudando, qual câmera aqui, Varão, eu coloco? Pode ser essa? De lá? Nós estamos falando sobre o verbo que se fez carne. E nós vamos ver Jesus sob a ótica, a visão, o olhar de João. E João, ele ficou conhecido como o apóstolo do amor. Mas antes de ser conhecido como apóstolo do amor, por nós, ele era conhecido por um outro nome na Bíblia. Ele era conhecido como filho do trovão. Marcos capítulo 3, versículo 17, convido você a ler juntamente comigo. Quarta-feira, no culto dos adolescentes, eu falei sobre João, filho do trovão, mas hoje eu quero dar uma explanada maior aqui para os irmãos. Marcos capítulo 3, versículo 17, a minha versão NAA, ela diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Amém? Somente até aí. Quantos aqui se sentem amados pelo Senhor? Mas verdadeiramente amados. Nós vamos falar de um homem que se sentia amado pelo Senhor. Mas antes, no início, aqui nós estamos lendo o momento em que Marcos escreveu quem eram os 12 apóstolos, os 12 discípulos chamados por Jesus. E ele fala de um homem chamado Simão, o Zelote, que era um homem fervoroso. Mas ele fala também de João e de Tiago, os filhos de Zebedeu, aos quais Jesus deu o nome de filhos do trovão. Se você for aprofundar nesse termo, lá no original, como que foi escrito, você vai ver que traz um sentido de ambicioso, e de pessoas de temperamento impulsivo. Então, se você tem na sua mente aí um João amoroso, que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, o apóstolo do amor, eu quero apresentar para vocês um João que antes de tudo isso, era um homem de temperamento impulsivo, tal como eu sou. Então Jesus pode me transformar ainda, né? Transformou João, pode transformar eu. Era um homem de temperamento impulsivo. Era um homem que era conhecido por seu temperamento impulsivo e por algum texto da palavra que nós vamos ler aqui, também um certo, uma pitadinha ali. Mateus, Jesus colocou, Deus quando foi criar João, colocou uma pitadinha de ambição também nele. Por dois textos bíblicos. Primeiro, nós sabemos que os judeus e os samaritanos eram povos que não se davam muito bem, né? Se você for ler em João capítulo 4, a mulher samaritana, onde João fala sobre a mulher samaritana, você vai ver que ela estranha o fato de Jesus estar lá, pedindo água para uma samaritana. Fala, você é judeu, eu sou samaritano, como? Isso não dá certo, né? Por causa da história dos dois serem meio ali que inimigos. E João, conhecido como o filho do trovão, um dia, Jesus falando que iria passar por Samaria, o pessoal ficou sabendo que os samaritanos não queriam receber Jesus e os seus discípulos, não estavam nem aí, fez pouco caso deles. João, o filho do trovão, não o apóstolo do amor, ele como filho do trovão, como homem de temperamento impulsivo, ele chegou para Jesus e falou: mestre,
o senhor quer que a gente peça para Deus tacar fogo naquela cidade? Vamos orar e Deus vai mandar fogo nos samaritanos. Jesus falou, calma, não é assim. Numa outra passagem, nós vemos os dois chegando para Jesus, tanto João quanto Tiago, seu irmão, e falando, mestre, separa para nós um lugar especial no teu reino, que um de nós sente a tua direita e o outro a tua esquerda. Jesus fala, não é assim, vocês não vão beber do cálice, não podem beber do cálice que eu vou beber, vocês não podem passar pelo que eu estou passando. Ele fala, não, nós podemos, tá, mas não cabe a mim decidir isso. E gerou ali, se você for ler o texto, você vai ver que gerou um certo alvoroço, uma estranheza entre os discípulos. Então João não era um homem de lá muito fácil. A gente conhece Pedro como o cara que, o cara da espada, o cara que eu vou matar todo mundo, o cara muito louco. Mas João também não era fácil. João, ele era filho de Zebedeu e eram pescadores, mas apesar de serem pescadores e de serem homens simples, como Lucas relata no livro de Atos, você entende que eles não eram de uma família muito pobre, porque quando Jesus chama a João e a Tiago, a Bíblia diz que Jesus chamando-os, eles deixaram seu pai no barco com a rede e com os empregados. Então Zebedeu, pai de Tiago e João, tinha empregados. Entendemos então que ele não era uma pessoa pobre, que tinha uma certa condição financeira, porém eram homens iletrados, simples, indoutos, sem muita cultura, tinham um pouco de dinheiro, porque eram pescadores, viviam da pesca, e com certeza bons administradores, e por isso tinham alguma coisa. Então o João que eu quero apresentar para vocês, é um João que muitas vezes representa a mim, e representa a você. Por quê? Eu já disse, eu sou um homem de temperamento impulsivo. É muito difícil segurar o meu, eu quero fazer, Jéssica, eu vou resolver, e bravo, e isso muitas vezes te torna, vai ficando cansativo, e com o passar do tempo, se você não permite o Espírito Santo trabalhar em você, você acaba se tornando uma pessoa amargurada. Esse era o problema de João, impulsivo. Mas você tem com certeza outros problemas, que são diferentes talvez dos de João, mas que são problemas. E talvez você seja conhecido dessa maneira. A gente conhece a irmã Márcia como, irmã Márcia? A pessoa alegre, e temos todos alguma forma, algum jeito pelo qual nós somos conhecidos. João conhecido como filho do trovão, temperamento impulsivo, ambicioso, cara que resolvia tudo no sim, sim, não, não. E o que foi que fez esse João mudar? Ele deixar de ser conhecido como filho do trovão, como o próprio Jesus chamou eles assim, e de repente hoje nós conhecemos ele como o apóstolo do amor, como o homem que mais escreveu sobre o amor de Deus. Nós temos Paulo que escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, sobre o amor. Ora, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. E ele discorre no capítulo 13 sobre o amor. Ele finaliza e vai para o capítulo 14 dizendo, ora, ainda existe a perseverança, a fé e o amor, porém o amor é o maior deles. O amor é o maior dom, é maior do que profetizar, é maior do que qualquer outra coisa. Paulo fala muito bem sobre o amor. Mas João, o filho do trovão, é o que mais traz passagens falando sobre a natureza amorosa de Deus. João escreveu não só o Evangelho de João, onde ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como também escreveu 1º, 2º e 3º João, e o livro de Apocalipse. E nos livros de 1º, 2º e 3º João, se você for ler, eu não vou falar em qual, você lê os 3 depois na sua casa, que são bem curtinhos, ele fala sobre o amor de Deus. O amor que Paulo escreveu em capítulo 13, ele escreve de 1 Coríntios, ele escreve também na segunda carta de João, na primeira carta também ele escreve, ele fala, olha, se você não ama o seu irmão que você está vendo, não tem como você dizer que ama a Deus que você não vê. E como é que João chegou
a um nível de falar com tanta excelência sobre o amor de Deus, sendo um cara completamente impulsivo, sendo um cara que resolvia tudo no sim, sim, não, não, um empresário lá junto com seu pai, ganhador de dinheiro, pescador, cara sem cultura, sem letra, indouto. O livro de Atos fala isso, Lucas quando escreve. O que foi que transformou a vida de João? A mesma coisa que pode transformar a minha e a sua vida. Eu dizia esses dias, o presbítero Adelar pregou aqui no domingo sobre Lázaro, né? João capítulo 11. Aí no domingo eu estava do lado da Franciele, eu virei e falei: Franciele, para mim uma chave que existe nesse capítulo 11 de João é o versículo 15. Esse versículo 15 é uma chave, um detalhe que pouca gente fala, mas para mim é maravilhoso. João capítulo 11, versículo 15, na versão ARC, Jesus fala para os discípulos assim: e folgo por amor de vós, de que lá não estivesse. Na versão King James ele fala, me alegro de não estar lá por causa de vocês, por amor a vocês. Peraí, Jesus estava com Lázaro, como Adelar pregou aqui, aquele a quem Jesus amava. Lázaro doente, prestes a morrer. Jesus era a esperança para ser o socorro na vida de Lázaro. E aí ele fala assim: não, eu vou esperar, não vou agora não, mas é por causa de vocês que estão aqui comigo. Qual que é a lógica que há nisso? Eu tenho que ir lá socorrer Lázaro que está morrendo, mas por amor a vocês, eu vou ficar aqui mais um pouco. Por que Jesus fez isso? Qual que é o ensinamento? E hoje apareceu um abençoado ali na nossa sala, enquanto eu estava estudando, e começou a conversar com o pastor Ivo. Aí eu não aguentei, falei: deixa eu entrar nessa conversa. Falei: varão, é o negócio seguinte, se você for olhar toda a escritura do tempo de Jesus Cristo aqui na terra, você vai ver que tudo que ele fez foi para benefício de quem estava precisando, sim, mas sempre ensinando uma lição para aqueles que precisavam. Ele sempre estava ensinando uma lição para os discípulos, em todas as situações. Para e começa a ler o Evangelho, você vai ver que ele sempre estava ensinando alguma coisa. Em João capítulo 11, Lázaro morrendo, Marta e Maria: mestre, o senhor precisa vir socorrer. Ele falou assim: não, peraí, eu vou ensinar uma lição para os discípulos aqui, vou aproveitar o problema para ensinar uma lição para eles. Jesus aproveitava os problemas para ensinar lições para os discípulos. O que isso quer dizer para mim e para você? Já é uma lição. Jesus está aproveitando o problema que você está passando para ensinar uma lição para você. Ele falou: eu não vou lá agora não resolver, eu poderia só dar uma palavra, como ele disse em outras situações, deu uma palavra: está curado, pode ir lá. Ele poderia fazer isso, por que ele não fez? Vou ensinar uma lição para os discípulos. Ele falou: vou esperar por amor a vocês. Por quê? Para vocês crerem. Ou seja, se Jesus fizesse naquele momento, talvez eles não creriam. Em João capítulo 11, Jesus ensina os discípulos, no meio da dificuldade de Lázaro, de Marta e Maria, ele ensina algo precioso aos discípulos. Jesus ele ensinava a todo momento na multiplicação dos pães e peixes. Se você for olhar este mesmo João, se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus andava, e quem andava com ele? Uma multidão, a galera, querendo milagre, querendo pão, querendo tudo. Além da multidão, quem mais estava com ele sempre? Os 12 apóstolos. Mas quando o negócio estava mais apertado, ou quando ele queria mais intimidade, ele se reunia com apenas 3. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Aí quando o negócio apertava mesmo, aí era só ele e Deus. Isso não é uma lição para mim e para você? Às vezes andamos com tantas pessoas, mas a hora que o negócio aperta, é com um ou com 2 que você vai conversar, que você vai se abrir. E se ficar apertado mesmo, aí você vai só com Deus. Jesus Cristo fez isso. Prestes a ser crucificado, ele vai ao Getsemane e fala: eu preciso orar. O negócio vai apertar. Aí ele chama os 12, sai da multidão, chama os 12 com ele, fala: vamos orar. Aí quando ele chega no Getsemane, eu não quero os 12. Fiquem aqui, vem cá, Pedro, Tiago e João. Vamos mais para frente. Aí ele chama Pedro, Tiago e João para ir mais para frente. E ele começa a falar: vocês vão orar comigo. Mas ele não fica ali com Pedro, Tiago e João. Ele fala: esperem aqui vocês 3, e agora eu vou mais adiante sozinho falar com o Pai. Jesus ensinando lição a todo momento.
Até quando ele estava prestes a ser crucificado e morrer, ele estava ensinando ali para os discípulos: ó, tem hora que a multidão vai estar contigo, tem hora que os amigos estarão contigo, tem hora que você vai ter que se reservar com 2 ou 3 de confiança, e tem hora que não vai ter como, é só você e Deus. Ele sempre chamava Pedro, Tiago e João quando o negócio apertava ou quando ele queria mais intimidade. Porém, quando foi para multiplicar os pães e peixes, por que ele não chamou Pedro, Tiago e João? Ele chamou outro discípulo. Porque ele queria ensinar uma lição. Nós falamos sobre isso domingo no programa, né? Que foi feito dirigido pela Escola Bíblica Dominical. Por que ele não chamou Pedro, Tiago e João de confiança quando precisava multiplicar pães e peixes? Ele chamou um que estava duvidando. Ele chamou um dos discípulos e falou assim: ó, a gente tem como alimentar toda essa multidão? Falou: não, tem não. Despede eles embora aí, para que eles possam chegar a tempo de comprar alguma coisa e comer. Aí Jesus fala: um problema, uma lição. Para cada problema que aparecia, Deus tinha uma lição para ensinar. E ele mostrou para aquele que não tinha fé, que achava que a multidão tinha que ir atrás de comida. Ele falou assim: o que tem aí? Ah, tem um garoto que tem 5 pães e 2 peixes, manda trazer. E ali ele mostrou e ensinou uma lição para aquele discípulo que precisava aprender uma lição. Entenda uma coisa que Jesus está te ensinando essa noite. Se você olha para o lado e você não vê a Jaqueline passando a mesma prova que você está passando, não é porque Jesus ama mais ela do que você, é porque você está precisando aprender uma lição que talvez ela já aprendeu. Você está precisando aprender algo que ela já aprendeu, que talvez ela já passou, ou que ela vai aprender, mas é mais para frente, não é agora. Jesus, ele chama João como o filho do trovão, o cara impetuoso, o cara que impulsivo, e de repente esse João começa a ser transformado. Como que esse João começa a ser transformado? Como que esse João começa a mudar de filho do trovão para o discípulo amado? A ponto dele escrever, eu era, na terceira pessoa ali ele escreve, mas ele fala: eu era o cara amado por Jesus. Por que ele muda? Porque no mesmo tempo que quando ele vê os samaritanos rejeitando Jesus, querendo mandar fogo nos samaritanos, ele vê Jesus olhando para uma mulher samaritana e falando assim: ó, eu tenho salvação para você. Ele olha para Jesus e vê Jesus olhando para uma samaritana e falando: se você beber da água que eu te der, João capítulo 4, você nunca mais terá sede. Ah, mas aquela mulher era uma mulher pecadora. Mas Jesus Cristo aceitou e abraçou aquela mulher, e levou salvação para ela, a água da qual ela nunca mais teria sede. João, o cara impulsivo, o cara queria resolver no sim, não, olho por olho, dente por dente. De repente ele olha para o lado, ele vê lá em Lucas capítulo 19, ele olha Jesus aceitando Zaqueu. O cara que queria resolver no tapa, sei lá, brigar, mandar fogo cair do céu, queria ser o cara no céu, sentar à direita de Jesus. Ele olha para Jesus e vê Jesus olhando: Zaqueu, os judeus te odeiam, os samaritanos te odeiam, ninguém te quer, mas eu vou pousar na sua casa. Ele vê Jesus aceitando aqueles que são rejeitados. Imagina você andar com Jesus e você olha ali um cara que todo mundo odeia, Zaqueu, deixa ele para lá. E Jesus: espera, vamos lá arrumar, consertar, vamos levar salvação para Zaqueu. O cara olhava e falou assim: Zaqueu, que todo mundo odeia, você tem salvação para ele. Como é que uma pessoa que está andando com Jesus e vê tudo isso não muda? João, ele andando com Jesus, ele vê Judas traindo Jesus por algumas moedas de prata. Aí talvez ele pudesse pensar: não, agora ele não tem perdão para dar não, agora eu quero ver esse Jesus, se é esse amor todo mesmo. Aí em Mateus capítulo 26, versículos 49 e 50, e aproximando-se dele, Judas o beijou, disse: salve, ou shalom. Versículo 50, Jesus: amigo, o que vieste fazer? João, que queria que caísse fogo sobre os samaritanos, ele olha para o seu mestre e vê o mestre falando assim: você está me traindo, mas para mim você é um amigo.
João, que era um cara que não era movido pelo Espírito Santo, que não entendia o reino, mas foi chamado por Jesus. Ele de repente vê Jesus aceitando o que não era aceitado, mostrando amor e compaixão para com todos. Ele ouve Jesus contar sobre o bom samaritano, onde o sacerdote passa, onde o levita passa, onde todo mundo passa e ninguém aceita ajudar, ninguém se propõe a ajudar aquele que foi assaltado, que estava espancado. Aí de repente ele conta um bom samaritano que aceitou aquele homem, que ajudou, que abençoou. Ele olha para Jesus e ele só vê compaixão, ele olha para Jesus e só vê amor, ele olha para Jesus, só vê ternura. Ele vê um homem que é o que? É manso e humilde de coração. Ele vê um homem que não apontava, que não a julgava. De repente ele olha para uma mulher que é adúltera, que foi pega em adultério, que estava condenada segundo a lei, que era para ser apedrejada. Ele olha Jesus falando: vai apedrejar ela não. Ele vê Jesus defendendo essa mulher e mudando o rumo da vida dessa mulher. O que eu estou querendo dizer aqui essa noite é que Jesus chamou uma pessoa de temperamento difícil de ser controlado, uma pessoa que tinha defeitos, uma pessoa que chegou a desejar que caísse fogo do céu sobre uma cidade inteira, uma pessoa que não entendia o que era amor, uma pessoa que vivia apenas ganhando o pão de cada dia com seu pai, e ensinou a ela o que é o amor de Deus. Essa pessoa se tornou um dos 3 principais discípulos, era do círculo mais íntimo de Jesus. João, ele foi o único que acompanhou Jesus Cristo até o final da sua crucificação. João, ele era o primeiro, foi o primeiro que reconheceu Jesus após a ressurreição. Eles estavam no mar em Tiberíades, e de repente os discípulos viram Jesus ali e não reconheceram. Ele falou assim: aquele ali é Jesus. Aí Pedro, o que faz? Coloca as suas roupas ali, se joga, falando: meu Deus, estou com vergonha. Mas João foi quem reconheceu. Por quê? Porque ele entendeu o que era o amor de Deus. Quando você entende o que é o amor de Deus, você vai reconhecer Deus onde você estiver, você vai viver este amor onde você estiver, você vai ter mais facilidade de perdoar e se sentir perdoado. E João se sentia amado justamente por esse motivo. Então João não era conhecido, não é conhecido hoje como apóstolo do amor só por causa de João 3,16, mas porque também ele se sentia amado por Deus. João capítulo 13, versículo 23 ao 26, ele vai falar: olha, aquele a quem Jesus amava, ele estava falando dele mesmo. Mais para frente, capítulo 19, capítulo 20 ali de João, quando ele escreve sobre a última ceia, ele relata que ele era o que estava do lado de Jesus Cristo. Vocês lembram que ele chegou a pedir para Jesus, antes de entender esse amor de Deus, o que foi que ele pediu para Jesus junto com Tiago? Eu quero um lugar no teu reino, eu quero um lugar à tua direita e para o meu irmão à esquerda, não foi? O que foi que aconteceu na ceia? A última ceia, onde Jesus estava prestes a consumar o que ele veio fazer aqui na terra, trazer o reino dele dos céus para a terra. Onde foi que João estava, que se assentou? Onde que João estava sentado? João capítulo 13, João capítulo 19, 20 vai falar que ele estava assentado ao lado de Jesus e reclinou a cabeça sobre o seu peito. Ou seja, ele estava do lado de Jesus, direita ou esquerda eu não sei, mas estava do lado de Jesus. Eu não vou sentar ao lado de Jesus dizendo: mestre, eu quero um lugar. Não. Ali ele já tinha entendido o que era o amor de Deus, a ponto de ter a oportunidade de sentar do lado do mestre na ceia, mesmo com 12 discípulos ali, e poder recostar a sua cabeça sobre o peito de Jesus. E qual que era o diferencial de João? O diferencial é que você vai olhar algumas pessoas, alguns homens de Deus na Bíblia, e você vai ver falando assim: ó, aquele homem ali que Deus ama, né? No Antigo Testamento tem gente assim, se não me falha a memória, para Daniel Deus fala assim. No Novo Testamento nós já citamos que em João capítulo 11, quando vão falar de Lázaro, fala: mestre, Lázaro, aquele a quem tu amas. Davi,
a palavra fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Todos esses ouviram Deus falando através de alguém que eles eram amados. Jó teve o testemunho, Deus testemunhou para Satanás sobre Jó, um homem reto, temente. Mas João foi o que escreveu: ele me ama. Ninguém falou assim: João é amado. João foi o que escreveu: ele me ama. E o mais importante é você escrever: Jesus me ama, do que ouvir de alguém que Jesus te ama. Por quê? Porque se a Fernanda, minha esposa, chegar aqui e falar assim: gente, o Weber é lindo, o João não vai acreditar. E pelas risadas muita gente também não vai acreditar. Mas se eu acreditar no que ela diz, acabou. Você está entendendo? Pode o mundo falar para você que Jesus te ama, se você não acreditar e viver isso, não adianta. É por isso que é tão importante João falar: eu sou o discípulo amado, eu sou aquele a quem ele ama. Por quê? Porque não basta o Senhor amar o homem precisa aceitar o amor de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque ele veio para os céus, mas os céus não o receberam. Porque ele disse para a mulher cananeia: não convém tirar o pão da mesa dos meus filhinhos para dar para os cachorrinhos. Ele falou: tem uma seleção, tem aqueles para os quais eu vim, aqueles os quais eu amo. Mas por que ela recebeu de Jesus Cristo o que ela precisava? Porque ela se humilhou, e ele ama quem se humilha, ele ama quem se prostra. Por quê? Porque quando perguntaram de quem é o reino dos céus, quem é o maior no reino dos céus, ele falou: aquele que se fizer como uma criança. E ele continua: aquele que a si mesmo se humilhar, dele é o reino dos céus. Aquele que quiser ser grande, que se torne servo, porque dele é o reino dos céus. O amor de Jesus é para aqueles que se tornam pequenos e que entendem que são carentes do seu amor. João entendeu isso. Ele falou: eu não preciso de fogo caindo do céu aqui. Eu não preciso pedir para sentar lá no céu do lado dele. Eu estou do lado dele no momento mais importante, que é na hora da consumação. Eu fui o único que acompanhou ele até a crucificação. Ó, Pedro negou, os discípulos se afastaram, mas ele foi o único. E ele entendeu isso, porque ele viu Pedro negando Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus foi levado, João e Pedro, ou Pedro e João, foram juntos com ele. E quando eles chegaram no lugar onde Jesus seria interrogado, João entrou, porque era conhecido do pessoal lá, mas Pedro não. Aí João voltou e chamou Pedro: vem junto, vamos lá, pode, está comigo, deixa ele entrar. Entraram os dois, e viram toda a cena. De repente alguém falou: opa, esse daqui, ó, que está atrás da Franciele, você é discípulo dele. Falou: eu não. Passa mais um pouquinho e falou: é sim. Você está vestido igual ele, ó, quase assembleando nas vestes aí, de paletó e tudo. Não, não sou não, é assim. João viu tudo isso. João viu Pedro negar Jesus. Só que o que foi que João viu depois disso? Ele viu depois da ressurreição. Ele viu o mesmo Jesus Cristo chamar Pedro no particular e falar assim: ó, você me negou 3 vezes, vem cá, vamos repetir um negócio comigo 3 vezes aqui para ficar tudo certo. Pedro, tu me amas? Ah, eu amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Na proporção que Pedro negou Jesus, Jesus fez ele falar que o amava. E quem que escreveu sobre isso? Quem que viveu isso? Quem que entendeu isso? João. Você está entendendo que João viveu e entendeu o amor de Deus numa proporção que os outros discípulos não entenderam? É ótimo, a gente tem visto aqui nos últimos cultos, quando o pastor Adilson vai pregar, o que o pastor Adilson usa de exemplo? Ivo Júnior gosta de Davi, eu gosto de Paulo. Aí quando o Ivo Júnior vai pregar, ele fala: o pastor Adilson gosta de Paulo, eu gosto de Davi. E eles ficam nessa. A gente,
João era massa demais. Não é que é o meu preferido. Não. Eu gosto muito do livro de Tiago, que é... Mas João, tem que bater palma para ele também. Ele foi o discípulo que mais entendeu o que é o amor de Deus. Ele era o que mais tinha intimidade com Jesus. Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Era. Isso é maravilhoso, eu acho lindo. Mas João também tinha tanta intimidade a ponto de ser sempre o primeiro a reconhecer Jesus. Quando Jesus chega no meio da tempestade, em alto mar, Jesus falando, não temas, sou eu. Aí o Pedro vai lá duvidar. Se é o Senhor mesmo, então manda eu ir contigo aí andando sobre as águas. A mesma coisa depois da ressurreição em Tiberíades. Ninguém tinha reconhecido Jesus ainda. Quem reconheceu? Aquele que mais tinha intimidade. Eu quero perguntar para você, está difícil ver Jesus no meio da sua luta? Está difícil ver Jesus do seu lado no meio da sua prova? Está precisando deixar um pouquinho de ser filho do trovão e começar a ser um pouquinho um apóstolo do amor. Viver a intimidade com Deus para poder reconhecer Ele nos momentos mais adversos. No meio de uma tempestade, no meio do problema, João foi o primeiro que reconheceu Jesus. Mas porque ele foi o único que foi com Jesus até o final na crucificação. Ele foi o escolhido por Jesus Cristo na crucificação para cuidar de Maria, sua mãe. Sendo que Jesus tinha alguns irmãos. Por que João foi escolhido? Por que João escreveu com tanta beleza as 3 cartas? Vamos lá abrir comigo, vamos ler pelo menos um versículo dessas 3. Vamos ler 1 João, capítulo 3. Eu vou abrir aqui para eu achar certinho o versículo. Aqui, vamos para o capítulo 2, 1 João capítulo 2. A partir do versículo 12. Preste atenção se esse homem não entendeu o que é o amor de Deus. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Por que ele escreveu isso? Ele viu Jesus perdoando a prostituta, ele viu Jesus perdoando o Zaqueu, ele viu Jesus perdoando Pedro, o que estava negando ele, e viu Jesus perdoando, chamando de amigo, Judas, o traidor. Ele fala, não tem como eu falar outra coisa desse homem, a não ser o que perdoa pecados. Ele foi o que escreveu a fala de João dizendo, de João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entendeu qual que era o reino de Deus, não era sentar com ele lá em cima, à sua direita ou à sua esquerda. Ele entendeu que o reino de Deus veio na terra para perdoar aquele que estava em pecado e para levar o amor para aquele que está perdido. E ele escreveu, pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Ele está falando aqui para os judeus. Ele está falando para o pessoal que conhecia a tradição da época. Ele estava falando, vocês conhecem, mas eu quero falar de um Jesus que é amoroso. Aí ele vai para o versículo 15, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele estava alertando aqui, se você for ler todo o contexto, continuar a leitura, ele vai falar sobre os falsos profetas, ele vai falar sobre os falsos pregadores, ele vai falar sobre o anticristo, ele vai falar sobre tempos que nós estamos vivendo hoje, e ele estava alertando contra essas coisas. E o que é que ele nos ensina a usar como arma para nos defender ou atacar contra essas coisas? O amor de Deus. O amor de Deus.
Assim como Paulo, para falar sobre a ressurreição dos corpos, no capítulo 15 de 1 Coríntios, para falar no capítulo 14 sobre o dom que é maior, o dom que é menor, ele primeiro fala no capítulo 13 sobre o amor. João também fala sobre o amor, para ensinar como combater os tempos que nós viveríamos hoje. E tem muita gente por aí, por aqui e por aí, que não está reconhecendo Jesus na hora da luta, que não está reconhecendo Jesus na hora da prova, que não está reconhecendo Jesus nas dificuldades. Não, parece que eu não vejo, parece que Deus não está agindo, parece que Deus não... Porque falta intimidade com Ele. Nós conversávamos ali em cima, pastor Ivo, eu e mais um outro irmão, e esse irmão que chegou, ele veio com aquela pergunta clássica: pastor Ivo, por que não acontece os milagres igual acontecia antes? Aí eu quieto ali, né? Falei, enquanto eu estou estudando, vou ficar quieto, ninguém me chamou para conversa, vou ver onde é que vai parar isso. Pastor Ivo, por que não acontecem os milagres como aconteciam antes? Porque aconteceu muita coisa, né? Lá no tempo da Bíblia. Aí o pastor Ivo, não, varão, há 25 anos atrás eu presenciei muita coisa assim também. Verdade, acontecia muita coisa, até alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Você via direto aí, tinha alguns pregadores bem famosos que Deus usava com isso, com aquilo e tal. Falei, pois é, por que não acontece mais? Por que Deus não usa mais? Aí esse mesmo irmão quis entrar por uma linha de raciocínio lá, eu falei, não vou deixar, né? Vamos para a Bíblia, varão. Falei, meu irmão, a todo instante Jesus estava ensinando aqui na terra. Tudo que acontecia, como eu já disse para vocês, ele estava usando para ensinar os discípulos. Aí de repente chega um homem e fala assim, ó, probleminha na minha casa lá, filho demoniado. Aí Jesus, oh, geração perversa, incrédula, até quando eu estarei com vocês? Sai dele. Aí saiu, ficou curado. Aí os discípulos chegam e falam assim, a Bíblia ainda diz, chega no particular, não queria passar vergonha: Jesus, mestre, por que nós não conseguimos curar ele? É pedir para levar, não é? Por causa da pequenez da vossa fé. E tem mais, não é só a fé. Certas castas de demônios só se expulsa com... Aí, vocês sabem a receita. Por que não está acontecendo mais? Está respondido? Está respondido. Por que não acontece mais? Há um livro aí que o pastor Adilson fala sempre aqui, Heróis da Fé. 20 homens, não da Bíblia, já para cá, pais da igreja, homens renomados aí no meio cristão. Aí você vai ver alguns nomes lá, como Savonarola, John Bunyan, Martinho Lutero, John Wesley, entre outros. Aí você vai olhar esses, o pastor gosta de frisar, né? Todos eles acordavam 4, 5 horas da manhã. Eu vou frisar outra parte. Todos eles tiravam algumas horas de oração por dia. Aí você vai olhar, me foge de memória agora se era o John Bunyan ou se era o Martinho Lutero. Se não me engano, Martinho Lutero, ele falava assim: eu não posso sair de casa sem orar pelo menos 2 horas, sem falar com Deus por pelo menos 2 horas. Oh, mas é orar. É orar. Porque se eu fizer isso, sair sem ter esse tempo com Deus, eu estou entregando as batalhas do meu dia nas mãos de Satanás. Estou dando a vitória para ele. John Bunyan orava tanto, que um dia ele estava na igreja, passando o dia em oração, como de costume. Aí os irmãos chegaram para o culto. Aí os irmãos foram entrar pela porta assim, culto. Só que ele estava sentado no altar, esperando e orando e tal.
E os irmãos que foram chegando viram o rosto dele brilhando, aí brilhando muito forte, e de repente via ele como que flutuando, e ele em transe. O autor da biografia dele escreve, ele estava em transe, você não sabia onde que ele estava experimentando o sobrenatural de Deus. Qual que é o segredo para essas coisas acontecerem? É passar mais tempo reclinado ao peito de Jesus, e menos tempo querendo que caia fogo em Samaria. É mais tempo falando com Deus, é mais tempo. Há alguns meses atrás eu cheguei para o pastor Adilson e falei: pastor, eu sei que não dá para ser imediato, mas eu preciso que o senhor troque e me tire da liderança do louvor. Eu não consigo mais ficar à frente do louvor. O Senhor tem me cobrado para que eu volte a ter mais intimidade com Ele, e à frente do louvor eu não consigo. Já tem as funções da igreja, ainda ficar com o negócio de louvor, com repertório, tira aí um monte de coisa. Eu falei: eu não consigo, eu não vou conseguir atender o que Deus quer de mim. Chega um momento que você precisa entender o que Jesus está querendo de você, sair da correria um pouco, sair daquela via que está igual a Miguel Sutil, não tem? A mão da esquerda, para quem não faz isso, a mão da esquerda é para quem quer andar um pouquinho mais rápido, tá? Não fica empatando o trânsito não. A mão da esquerda é para quem está na correria lá. Aí você vai olhar, tem um tiozinho no Fiat Uno 2011 lá, andando a 40 por hora, né, Miguel Sutil? E deixa ele lá. Se ele não entrar na mão da esquerda, está tudo certo, não vamos ter problema. Tem hora que a gente precisa sair da mão da esquerda e ficar igual o tiozinho ali, na mão da direita, andando a 40, 50 e analisando e vendo o que Deus quer. Sair da correria e procurar reconhecer Jesus, tal como João fez. Por que, irmã Roseli, que não acontece mais? Eu lembro de um testemunho de um pastor. Hoje eu já não o sigo mais, mas logo no início, quando eu o descobri, gostava muito dos hinos e das pregações. Hoje nem tanto. E um dos hinos que ficou muito famoso, ele se chama Reatando a Amizade. E a letra do hino diz: tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo para mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas até aqueles 5 minutinhos, aqueles míseros 5 minutinhos de oração que você tinha, você já não tem mais. Aí ele começa: foi por isso que eu fechei as portas, só para ver se você se lembrava de mim. Nunca mais conversamos de madrugada, né? Eu não ouço mais a sua voz em soluços. Que saudade que eu tenho das nossas conversas. É a letra do hino, como se fosse Deus falando com ele. Mas se você quiser, eu vim aqui para a gente reatar a nossa amizade. Muitos de nós estamos precisando reatar a nossa amizade com Deus. E é por isso que já não se vê mais Deus no dia a dia. É por isso que olha para a esquerda, olha para a direita e não vê Jesus. Não vê Deus agindo, não vê Deus fazendo, não sente o amor de Deus. Porque nós estamos estudando uma lição falando sobre Jesus, sobre o olhar do apóstolo do amor. E ele foi o único que escreveu um evangelho da forma diferente. Mateus, Marcos e Lucas escreveram tudo parecido, mas ele foi uma ótica diferente. Por quê? Porque ele enxergou Jesus de uma maneira diferente. Ele enxergou Jesus de uma maneira que ninguém enxergou, uma maneira que ninguém viu. Volto a repetir, Paulo falou sobre o amor em 1 Coríntios 13, falou, mas não andou com Jesus. João andou com Jesus e viveu esse amor, e ele entendeu o que era esse amor. E ele provou o que era esse amor. Aí sabe o que aconteceu com esse João, que tinha essa intimidade de deitar a cabeça sobre o peito de Jesus, que entendeu o que é o amor? Ele foi o único do Novo Testamento que recebeu visões sobre o fim dos tempos e ainda teve
o aval de Deus para poder escrever para nós. Porque Paulo recebeu também visões, mas para ele Deus falou, não, segura. Ele falou, não, palavras inefáveis que não tem como eu falar, não vou falar para vocês, eu e Deus aqui. Mas João não. João recebeu todas as visões, e Deus ainda falou para ele, escreve. Quem foi o único homem depois de Cristo que teve visões do fim dos tempos, viu tudo isso que nós estamos vivendo hoje, que teve esse privilégio de ver o futuro, 2000 anos ou mais, além da época que ele vivia, ele viu o futuro? Quem foi esse homem? O primeiro que entendeu o que era o amor de Deus. Se você quer ter o entendimento do que Deus tem com você, não, eu não quero ver o futuro, ver como é que vai ser, não, eu só quero ver o que Deus quer na minha vida. Entenda o amor de Deus, se entregue ao amor de Deus, se entregue ao amor de Deus. E se entregar ao amor de Deus não é só falar, não, beleza, eu vou aceitar que eu sou amado por Deus. É você entender que Deus ama a todos. Porque para João falar, Jesus me ama, ele primeiro teve que ver Jesus amando a prostituta, Jesus amando o Zaqueu, Jesus amando Pedro, Jesus amando o Judas. Se você não estiver pronto para amar o Judas da sua vida, você não está pronto para entender que Jesus te ama. Se você não estiver pronto para amar aquele que talvez rejeite você, que negue você, como Pedro fez, negou Jesus, se você não estiver pronto para amar essa pessoa, você não está pronto para dizer eu sou amado por Deus. Se você não estiver pronto para perdoar pessoas, você não está pronto para ser amado, para ser perdoado por Deus. Mestre, ensina-nos a orar. Tá bom. Uma das lições da oração que eu quero dar para vocês, anotem aí, é o seguinte: vocês terão os pecados perdoados, se vocês perdoarem os pecados daqueles que ofenderem vocês. O que é o amor de Deus? Nós vimos aqui. Se você não amar o seu irmão que você está vendo, você não ama a Deus que você não vê. Ou seja, para eu entender o que Deus tem comigo, eu preciso entender que Ele tem com cada um de vocês também. Como a irmã Roseli me disse numa manhã, alguns dias atrás, falou, pastor, porque eu não olho a pessoa, eu olho a alma. E a pessoa da qual ele estava me falando é uma pessoa que eu já estou... É uma pessoa que, se vier conversar comigo, eu falo bem assim, ó, dá licença, se converte. A vontade é essa, olhar para Deus e falar, Deus, o fogo que não caiu em Samaria pode cair ali. A vontade é essa. Mas por quê? Porque eu ainda estou entendendo como é que é o amor de Deus. Aí Deus olha para essa pessoa e fala, ó, eu quero ela comigo nos céus, quando a igreja for arrebatada. E como é que eu vou viver ou pregar esse amor se eu também não entender isso? Como é que eu vou viver esse amor? E isso não é algo que você vai falar assim, ah, beleza, aprendi, pronto, acabou. Não. Até pouco tempo atrás eu estava com dificuldade de perdoar uma pessoa. Mas aí eu lembrei que há alguns anos atrás, o Senhor me ajudou a perdoar uma pessoa que nem meus pais me entenderam de ter perdoado ela. Uma pessoa que aprontou demais com os meus pais, fez muita coisa que chateou, mas coisa feia. E toda vez que eu ia na cidade onde essa pessoa morava, a primeira casa que eu ia visitar era a casa dessa pessoa. Eu saía visitando para ver os amigos quando eu chegava, para matar saudade. E eu fazia questão de a primeira casa que eu visitava era a casa dessa pessoa. A primeira vez ela assustou. O que aconteceu? Eu falei, não, eu vim aqui tomar um café com você. E aí meus pais um dia, meu pai principalmente, eu não entendo como é que você ainda vai na casa dessa pessoa. Eu falei, pai, se eu não perdoar ela, Deus não me perdoa. Então eu já vivi isso lá atrás. O que eu preciso fazer? Voltar a viver isso novamente.
Se você já viveu isso em alguma fase da sua vida, volte a viver isso novamente. E viva isso novamente amanhã e depois de amanhã, e continue até a volta de Cristo. Porque a coroa da vida só será entregue àqueles que permanecerem. Não é para aqueles que um dia fizeram, conseguiram, opa, venci, hoje eu fiz, amém, estou salvo. Não, é só para quem permanecer. É para aquele que permanecer, é consistência, é continuidade. Mas, não tem. Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Jesus a todo instante ensinava sobre o amor. Qual que é a verdadeira religião? Os bons de Bíblia aí, o que Jesus falou? E a verdadeira religião é esta. Qual? Vocês cuidem dos órfãos e das viúvas. Qual que é a verdadeira religião? O amor àqueles que precisam. Quem são os necessitados da sociedade? Órfãos, viúvas. Na época, alguém até comentou aqui recentemente em alguma ministração, as viúvas naquela época não era igual hoje. Naquela época as viúvas, se tivesse sem marido, sem filho, estava perdido. Jesus falou, a religião verdadeira é essa. Cuidem das viúvas, cuidem dos órfãos. Quem são os órfãos? Precisam ser cuidados, são pessoas que precisam. Quer um exemplo? Bíblia. Ziba. Me lembrei da aliança que eu fiz com Jonatas. Tem alguém da casa de Jonatas, da casa de Saul, que eu possa ajudar? Ah, meu rei, tem. Mas olha, esse aí é problema. Esse aí é igual o que a irmã Roseli estava conversando comigo, é difícil. Ó, ele sofreu um acidente quando era criança, aleijado dos seus pés, vive numa cidade Lodebar, que ninguém quer ir para lá, que é maldição, vive na miséria. Falou, é esse. Traz que ele vai comer na mesa do rei, ele vai ficar no palácio, vai ser servido, eu quero que você dê terra para eles, eu quero que você coloque servo para servir eles. Quem que era esse? Um órfão, tinha perdido os pais. Ruth e Noemi. É Ruth e Noemi? Ruth e Noemi. Viúva, e agora? Viúva e sem os filhos. Qual que era o futuro dessa mulher? Desgraça, ruína. Aí de repente Ruth encontra um bom partido, igual a Fernanda encontrou o dela. De repente ela encontra um bom partido. E o que acontece? Ela poderia viver a vida dela com um bom partido. Falou, opa, resolveu. Falou, não, a sogra vem junto. Vamos honrar Noemi. Viúva. Você tem no Antigo Testamento o exemplo daquilo que Jesus ensinou no Novo Testamento. A verdadeira religião é esta, que vocês, quando ele fala das viúvas e dos órfãos, ele está simbolizando aquelas pessoas que mais necessitam de ajuda. Qual que é a verdadeira religião? Amar, ajudar e estender a mão para aquele que precisa. E aquele que precisa, muitas vezes nem é, e na maioria das vezes, não é aquele que precisa financeiramente, mas é aquele que precisa de um ombro amigo, precisa de um ouvido. Nós temos 2 pessoas, pelo menos. Cadê o pastor Ivo? O pastor Ivo recebeu uma ligação hoje que ele recebe todos os dias quando nós estamos ali. A hora que dá tal hora da tarde, ele recebe a ligação dessa pessoa. E ali ele fica meia hora ouvindo essa pessoa falar. E aí, pastor Ivo, na bênção? Na bênção. Quais as novidades? E fala nada com nada. E tudo que essa pessoa precisa é alguém para ouvir ela. Aí o pastor Ivo faz isso. De vez em quando tem um dia que ele está mais estressado, não sei, ele fala assim, tá, varão, atende aqui. Eu falo, levarei eu também a minha cruz, fica você com a sua. E ele ouve pacientemente. Talvez o pastor Ivo não exerça hoje o cargo que ele sempre exerceu, o ministério, pastoreio, não sei o que e tal. Mas está lá, socorrendo um que precisa todos os dias ser ouvido. Aí de vez em quando, né, Oscar, vem mais um aí, além desse outro, vem um que vem pessoalmente aí. Tinha parado, né, irmã Márcia? Mas agora voltou, umas 2, 3 vezes por semana ele aparece. E com umas desculpas assim que, pastor, eu vim aqui porque
Eu precisava comprar um negócio aqui no Mercado Livre e eu não sei, eu fui ver, o negócio estava praticamente fechado, era só clicar um botão. Eu falei, não, varão, é só isso aqui, ó, só clica aí. Ele só quer atenção. Ele só quer atenção. E quantos tem por aí que estão precisando de atenção? Estão precisando de uma mão estendida, de um ombro, de um ouvido. Precisam ser ouvidas. Precisam ser ouvidas. Porque o evangelho pregado nos púlpitos, nos cultos, ele é maravilhoso, mas ele alimenta nós que estamos aqui. E quem eram os que Jesus ouvia? Jesus ele ia para o templo, que na verdade na época já não tinha, né, o templo, mas ele ia lá para a sinagoga, e ele lia, como ele leu o rolo onde estava escrito a profecia de Isaías, ele falava com os sumos sacerdotes, com todo mundo lá, com os doutores da lei, nas sinagogas falavam, mas Jesus Cristo atendia uma mulher pecadora, meio-dia, no poço. Ele atendia um cara, Nicodemos, homem bem quisto na sociedade, conhecido, de noite, às vezes escondidas, às escuras. Ele atendia um homem que estava pendurado numa árvore para ver ele. As maiores conversas de Jesus, elas foram no particular com alguém. Talvez você não venha pregar aqui em cima, para todos nós que estamos aqui, mas Deus tem palavras para colocar na sua boca, para você conversar no particular com alguém. Mas isso só vai acontecer quando você entender o amor de Deus, e você só vai entender o amor de Deus a hora que você começar a colocar essas coisas em prática. Olhar e falar, Jesus perdoou a prostituta, perdoou, vai tantos. E quando você conseguir fazer tudo isso, automaticamente você vai se sentir como João, o discípulo amado. Amém? Convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero